E aí pessoal, vamos para mais um vídeo das grandes casas e raças de Twilight Imperial, quarta edição. Esse é o quinto vídeo e a raça de hoje selecionada é as Universidades de Jolnars, ou Peixonautas. Na verdade, o nome da raça deles é Healers. Um pouco sobre a história dos Healers. Eles são criaturas aquáticas, né? Que vivem em dois grandes planetas natais. O planeta de Nar e o planeta de Jol. Daí o nome, né, das universidades de Jol e Nar. Ok? Os planetas de Nar e Jol, eles são planetas basicamente cobertos por água. Quase toda a parte deles, né? Toda a superfície deles. Nar é um planeta com um clima muito agradável e várias praias e ilhas paradisíacas, e tem cidades submersas e cidades em cima dessas ilhas. Já Jol é um planeta um pouco mais distante da estrela deles, e ele é extremamente frio, gélido, assim, cheio de grandes geleiras e continentes sólidos congelados. Mas também tem muitas cidades submersas. Eu acho que eles têm o melhor início político do jogo. São planetas excelentes, ambos. Apesar de terem apenas dois no sistema de construção, né? Ainda assim, Nar é um planeta muito interessante. Bom, os Healers, eles tiveram uma história muito forte dentro do Império Galáctico. Eles foram uma das grandes primeiras raças a se juntar ao antigo Império. E eles eram muito visados no começo do Grande Império, os Lazax. Os Lazax precisavam muito das tecnologias, né, do que os Hylax faziam, porque eles são uma espécie geniosa, extremamente avançada tecnologicamente, né? E por isso a galáxia toda fazia negócios com os Hylax. Dizem que na época do Grande Império, as Lazax, não existia basicamente nenhuma tecnologia de outros planetas que não tivesse pelo menos um componente ou dois criados nos planetas de Jol e Nar. Né? Quando as batalhas no buraco de Minhoca Quan começaram entre os humanos e a baronia de Letnev, assim que os Hylax perceberam que os Lazax perderam a mão do Império e que a guerra começou, eles foram a primeira grande casa não envolvida na guerra a pular fora do Império. Eles já não estavam muito satisfeitos, né, porque os Lazax empunhavam muitas regras nas pesquisas deles, para que eles não pudessem trabalhar com virologia e criação de abominação, que eram coisas que eles gostavam de pesquisar, né? Então eles já pegaram e aproveitaram a situação e já pularam fora. Isso foi um golpe duríssimo no coração dos imperadores, né? Porque era uma civilização extremamente necessária para o bom andamento da galáxia. Apesar disso, essa saída do Império foi meio que um tiro no pé, porque nem todo mundo dentro dos planetas de Jol e Nar queriam abandonar o Império. Então houve uma guerra civil dentro dos planetas. Muita gente morreu, cientistas que tinham tecnologias únicas acabaram perdendo seus dados, e eles caíram assim numa decadência terrível por conta disso. Logo depois que as guerras crepusculares finalizaram, os planetas deles foram assolados por uma doença, uma praga, uma epidemia chamada Dulak. Eu coloquei a cartinha aqui para lembrar. E isso essa doença dizimou um quarto da população dos planetas, né, dando um baque ainda pior no ecossistema e na vida dos Hylarks. Apesar deles não terem participado diretamente das guerras crepusculares, eles tiveram um atrito forte
com os Norse num outro planeta e demoraram muito para conseguir vencer eles. E aí, com isso, as despesas deles foram basicamente zeradas. Uma característica interessante sobre os Hylax é que eles têm basicamente todo tipo de criatura diferente na espécie deles, no bioma deles. Eles são a raça mais diversificada da galáxia. Dentro dos planetas de Jol e Nars existem indivíduos do tamanho de um punho e indivíduos do tamanho de uma casa. Alguns que respiram fora da água, outros que não respiram, que não conseguem respirar fora da água. Isso faz com que eles sejam uma espécie muito diversificada. E algumas das naves deles sejam bolhas de água flutuantes, gigantescas, andando pelo espaço. O governo deles é feito através do Círculo dos Reitores, né, que são os membros mais inteligentes dos planetas de Jol e Dal, das universidades de Jol e Nar, né? E logo esses reitores estão trabalhando agora com essa nova reivindicação do trono intergaláctico, né, para tentar sentar nesse trono em Mechadorrex e gerar um novo império na galáxia, onde eles querem transformar o Império Galáctico com seus grandes avanços tecnológicos e conquistas intelectuais de maneira justa para todos. Agora vamos falar um pouco das características únicas dos Hylax. Healers, não são Hylax, Healers. Eu acho que os Healers eles são talvez uma das raças mais apelativas do jogo, mais incríveis. Eles já começam, o jogo deles é focado na tecnologia, eles não são uma raça combatível nem muito comercial. Eles já começam com 4 tecnologias. Já de cara, o motivador neural, que é durante a fase de situação, a gente compra uma carta de ação a mais, né? Ok? Bem normal, bem legalzão. Defletorizante de matéria, para você poder entrar em áreas com campo de asteroide. E os inimigos aplicam -1 na rolagem de dados de ataque com SDPs. Ferramentas Swearing, que faz com que você tenha 1 de desconto toda vez que você fizer uma construção. E a marcação de plasma, que é quando 1 ou mais unidades suas usarem bombardeio ou artilharia espacial, uma dessas unidades pode rolar um dado extra. Então eles têm 4 tecnologias, uma de cada cor, o que deixa eles muito à frente dos outros jogadores em questão de tecnologia. Outra característica são as unidades iniciais deles, né? Eles começam com um encoraçado, uma unidade de guerra, muito boa, muito útil. 2 portas-naves, um caça, 2 unidades de infantaria, uma doca espacial, como de padrão, e 2 SDPs. Aqui a gente tem 2 coisas para ressaltar. 2 unidades de infantaria. É pouco para o início do jogo. Porque isso vai fazer com que, apesar de eles terem 2 portas-naves e poder dar split, vai ficar por isso. No segundo turno, eles já não vão mais poder conquistar planetas, né? A não ser que abandonem esses planetas sem proteção. O que não é uma grande coisa, já que eles também não são grandes guerreiros. E eles iniciam com 2 SDPs, que torna já a casa deles um lugar difícil de atacar no começo do jogo. Alright? Vamos dar uma olhadinha então na parte frontal da ficha deles, né? De cara a gente já percebe uma situação bem diferente aqui das outras espécies, que a gente viu algo similar na casa dos Norse, que é essa setinha na área combativa, só que em vez de +1, aqui nós temos -1. Ou seja, as universidades de Jornal, eles têm um defeito no clã. Essa é a primeira raça que a gente visualiza isso. Além da nave mãe deles, né, que eu já vou falar daqui a pouco, eles não têm nenhuma outra unidade especial de início de jogo. Ok? Eles têm 4 de commodities, que é bom, é um número aceitável, interessante, para eles poderem ter mercadoria com os outros jogadores, né? Mas vamos falar agora das habilidades especiais deles. Bom, essa setinha significa um déficit que eles têm no jogo. A habilidade frágil aplique -1 aos resultados da rolagem de combate entre cada uma das suas unidades. Faz com que
eles sejam uma raça muito pouco combativa e fácil de ser derrotada dependendo contra quem eles estiverem lutando. É meio problemático isso aqui. Isso faz com que você tenha que evitar combates no começo do jogo. Por que só no começo do jogo? A gente já vai falar sobre isso. As universidades de jornal, eles são muito tecnológicos e eles avançam na tecnologia de maneira muito rápida, com essas próximas duas habilidades deles. Saca só. Quando gastar um marcador de comando para resolver a habilidade secundária da carta de estratégia e tecnologia, você pode resolver a habilidade primária em vez disso. Ou seja, toda vez que eles ou outra pessoa pegar a carta de tecnologia, eles vão fazer duas tecnologias. Eles já saem com 4. E toda vez que algum jogador pegar a carta tecnologia, numa mesa de 5 ou 6, isso acontece o tempo todo, em 4 acontece o tempo todo, eles vão fazer duas tecnologias por rodada. Então, não importa o defeito frágil deles. Eles são uma civilização que consegue montar um sol bélico depois de 2 rodadas. Né? Porque eles já começam com uma vermelha. Fazem 2 vermelhas na primeira rodada, na segunda eles já podem construir o sol bélico deles. Então, os defeitos deles são rapidamente resolvidos com as cartas de tecnologia. Isso aqui é muito bom. E a outra a apelação deles, analítico. Quando pesquisar uma tecnologia que não for uma tecnologia de aprimoramento de unidades, você pode ignorar um pré-requisito. Ou seja, eles podem fazer tecnologias já que exigem 2, né, de primeira, de cara, que eu já vou falar sobre as tecnologias únicas deles. Eles são muito apelativos com relação a isso. Mas antes de falar das tecnologias únicas deles, vamos dar uma olhadinha aqui na nave-mãe deles, a JNS Hilarion, que é a Mothership, né? Bom, ela é bem standard, né? Normalzona, suporta dano, tem custo 8, combate 6, que é bom, não é o melhor, o 5 é o número mais baixo que tem aqui entre as naves, mas o 6 tá legal. 2 dados, 1 movimento, capacidade 3. Simplona como todas, né? Agora vamos à habilidade. Quando fizer uma rolagem de combate para essa nave, cada resultado de 9 e 10, antes de aplicar modificadores, geram 2 acertos extras, ou seja, ela tem decisivo. Não é uma habilidade muito incrível, não. Até por causa do -1 deles, eles vão atacar com 7 também, igual as naves mães ruins. Então essa é uma nave mãe good, né? Não dá pra falar muito mais do que isso dela, não. Eles não são uma casa combativa. Isso aqui depende de sorte para acontecer. Então não é uma nave mãe que eu botaria muito fé. Eu lutaria contra eles sem muita preocupação, né? Nas outras questões, a casa deles tem unidades bem simples, na verdade, se a gente parar para olhar, piores do que as outras casas, né, por causa desse -1 em todos os dados que eles tiram. Agora vamos falar das tecnologias únicas dos Healer. Eles saem com 2 tecnologias únicas, como a maioria das casas, né? E eles têm os Sifões Erase. Deixa eu pegar o foco aqui. Isso. Depois que outro jogador ativar um sistema que contiver uma das suas naves, ganhe 4 bens de comércio. Okay? Simples. Como você pode ignorar através da habilidade deles, analítico, um pré-requisito de tecnologia, você já pode iniciar o jogo fazendo essa tecnologia. E a outra habilidade são os cilindros condutores espaciais. Você pode esgotar essa carta depois que ativar um sistema que contém 1 ou mais unidades suas. Durante sua ativação, esse sistema fica adjacente a todos os outros sistemas que contenha 1 ou mais unidades suas. Ou seja, depois que você gastar essa carta, você pode vir a teleportar as suas naves para qualquer outro lugar onde tem uma nave sua. É como se você fizesse buracos de minhocas para todos os lados da galáxia. São 2 habilidades muito boas e fáceis de fazer, já que eles podem construir 2 tecnologias basicamente todos os turnos e podem ignorar o pré-requisito de uma delas. Ou seja, você vai conseguir fazer as tecnologias únicas deles com muita facilidade. Alright, so, esses foram as universidades de Jolnar. Até o próximo vídeo.